Para entender o homem que domaria o mundo, é preciso primeiro entender o menino que mal conseguia respirar. A natureza foi cruel com Caio Otávio. Nascido com um corpo frágil, atormentado por doenças constantes e uma constituição que repelia o sol e a poeira das batalhas, ele foi forçado a desenvolver uma arma que os guerreiros romanos desprezavam: a mente. Este é o nosso segundo vídeo da série Mentes que Governaram Eras, estrelando Augusto César. Enquanto seus pares aprendiam a impor respeito pela força bruta e pelo volume da voz, Otávio aprendeu a sobrevivência pelo silêncio. Sua enfermidade lhe deu um presente envenenado: a invisibilidade. Ninguém olha para o doente com temor, olham com pena, e foi sob o manto dessa pena que ele afiou sua capacidade de observação. Ele estudava seu Teuava Júlio César, com a devoção de um sobrinho, mas com o escrutínio de um cientista. Ele via em César um colosso de carisma e genialidade militar, mas também via a falha tectônica em sua alma, a necessidade desesperada de ser visto como rei. César perdoava inimigos para ser aplaudido. Otávio anotava os nomes deles para não cometer o mesmo erro. Quando a notícia do testamento de César chegou, revelando que o ditador havia adotado aquele jovem de 18 anos como seu herdeiro absoluto, Otávio não viu uma herança de glória. Ele viu uma sentença de morte. Aceitar o nome César era pintar um alvo no próprio peito e entrar em uma arena de lobos famintos. Sua mãe implorou para que ele recusasse. Seu padrasto o aconselhou a fugir. Mas Otávio possuía uma frieza que não vinha do sangue quente dos guerreiros, mas do gelo da lógica pura. Ele percebeu que o poder em Roma não pertencia a quem gritava, mas a quem calculava o eco. Ele aceitou o legado. Naquele momento, um menino doente morreu. Nascia o estrategista que faria o mundo sangrar até a paz. Roma, após a morte de César, era um ninho de víboras, onde a lealdade durava menos que o pôr do sol. Marco Antônio, o general mais poderoso e braço direito do falecido ditador, olhou para Otávio e viu apenas uma piada: um adolescente pálido, tentando calçar as botas de um gigante. Antônio o chamava de o menino que deve tudo ao seu nome. Foi o erro de cálculo mais caro da antiguidade. Otávio compreendeu imediatamente a dinâmica da mesa de jogo. Ele não tinha exércitos, não tinha autoridade política e era desprezado pelos generais. O que ele fez? Ele admitiu sua própria irrelevância. Ele se apresentou ao Senado e ao vaidoso Cícero não como um líder, mas como uma ferramenta, um jovem dócil que poderia ser usado para destruir Antônio e depois ser descartado. Cícero, a maior voz da República, caiu na armadilha da própria arrogância, proferindo a famosa sentença sobre Otávio: o jovem deve ser louvado, honrado e eliminado. Otávio ouviu a ameaça e sorriu internamente. Com uma paciência reptiliana, Otávio usou o dinheiro da herança para comprar a lealdade das legiões de seu pai, soldados que Antônio julgava serem seus. Ele marchou com o Senado contra Antônio, venceu, e quando o Senado tentou descartá-lo, ele virou os canhões. Em um movimento de pragmatismo chocante, ele se uniu aos inimigos que acabara de derrotar. O segundo triunvirato não foi uma aliança de amigos, foi um pacto de monstros. Otávio, Antônio e Lépido dividiram o mundo e escreveram as listas de proscrição. Não foi vingança passional, foi burocracia da morte. Otávio assinou a execução de centenas de aristocratas, incluindo o próprio Cícero, seu antigo mentor. Ele aprendeu que na alta política, a gratidão é um fardo e a moralidade um luxo. Ele limpou o tabuleiro antes mesmo de o jogo real começar. Vencer a guerra civil contra Marco Antônio e Cleópatra foi a parte fácil. A parte difícil era governar uma Roma que odiava reis, mas que não conseguia viver sem um senhor. Otávio, agora senhor absoluto do Mediterrâneo Deporussi, com um paradoxo que matou seu tio. Como ter poder total sem parecer um tirano? A resposta de Otávio foi a maior obra de ficção política da história humana. Ele criou uma restauração que era, na verdade, uma revolução disfarçada de tradição. M27 e Código, em um ato de teatro sublime, ele entrou no Senado e renunciou a todos os seus poderes extraordinários. Ele devolveu a República ao povo. O Senado,
aterrorizado com a possibilidade de o caos voltar, e previamente instruído por partidários de Otávio, implorou para que ele ficasse. Ele aceitou, mas sob novos termos. Ele rejeitou o título de ditador. Rejeitou o rei. Ele escolheu Princeps, o primeiro cidadão. Parecia inofensivo. Parecia democrático. Mas era a chave da prisão. Augusto, como passou a ser chamado, percebeu que a liberdade para o povo romano não era a participação política, mas a segurança do pão diário e a ausência de guerras. Ele lhes deu pão e circo, e em troca, eles lhe deram suas almas. Ele controlava o exército, as finanças e as leis, mas vivia em uma casa modesta. Usava roupas feitas pela esposa e caminhava sem escolta ostensiva. Ele dominava através da auctoritas, uma influência moral e prestígio que tornava qualquer oposição a ele não apenas ilegal, mas socialmente inaceitável. Augusto não foi apenas um governante, foi o diretor de uma peça onde todos os romanos eram atores. E apenas ele conhecia o roteiro final. Ele construiu uma ditadura tão perfeita que os oprimidos agradeciam ao opressor pela ordem que ele trazia. O silêncio, finalmente, havia vencido o ruído. A conquista é um ato de violência. A administração é um ato de paciência sádica, com os inimigos mortos. E o Senado domesticado, Augusto encarou o verdadeiro monstro que devorou a República. A ineficiência. Ele sabia que o império não se mantém com discursos inflamados, mas com a precisão monótona da burocracia. Ele olhou para Roma, uma cidade de vielas escuras, incêndios constantes e esgotos a céu aberto, e decidiu que ela seria o reflexo de sua própria mente, ordenada, limpa e eterna. A famosa frase "encontrei uma Roma de tijolos e a deixei de mármore" não era apenas sobre arquitetura, era uma metáfora sobre o Estado. O tijolo se esfarela, ou mármore. Augusto aplicou sua máxima favorita, festina lente. Apressa-te devagar. Enquanto ditadores amadores tentam mudar tudo em um dia e acabam assassinados, Augusto mudava o mundo em décadas. Ele reformou o exército, transformando legiões leais a generais gananciosos em uma força profissional leal apenas ao imperador e ao soldo pago pelo Estado. Ele tirou a espada da mão da anarquia e colocou-a na bainha da disciplina. Ele criou o primeiro corpo de bombeiros, a polícia urbana, o sistema de correios. A Pax Romana não foi um período de paz mágica onde a natureza humana mudou. Foi uma paz imposta pela engenharia. Foi o silêncio obtido não pela ausência de conflito, mas pela onipresença do controle. Augusto entendeu o que poucos líderes admitem. A estabilidade é entediante, e o tédio é a maior vitória da política. Ele substituiu a emoção perigosa da guerra civil pela segurança previsível da rotina imperial. Ele acorrentou o caos com leis, estradas e impostos, criando uma máquina tão vasta que o indivíduo se sentia pequeno demais para se rebelar. O sucesso na guerra depende do inimigo externo. O sucesso na paz depende da vigilância contra o inimigo interno. Depois de impor a Pax Romana ao mundo, Augusto teve que travar a mais íntima e cruel de suas guerras, a guerra de nervos e lealdades dentro de sua própria corte e família. O topo da montanha imperial é um lugar onde o ar não sustenta a moralidade e onde o afeto morre por asfixia. Augusto não podia ser morto por um exército, ele só podia ser assassinado por um sussurro. E ele sabia disso. Seu palácio, embora modesto em comparação com as extravagâncias do Oriente, era um labirinto de ambições não resolvidas e ressentimentos acumulados. Generais que se sentiam subestimados, senadores cuja liberdade havia sido roubada e, o mais perigoso de todos, herdeiros impacientes que ansiavam pelo momento em que o Princeps fosse, finalmente, mortal. Ele lidava com essa tensão com a mesma metodologia fria que usava para reformar as províncias. Em vez de explosões de raiva ou purgas em massa que só geravam mais mártires, Augusto usava a antecipação e a lentidão. Sua arma favorita contra a conspiração era a cirurgia política. Um exemplo disso foi a trama de Cornélio Sina Magno, neto do Pompo, que planejou o assassinato de Augusto
Já em 4D, código, a conspiração foi descoberta. A reação esperada seria um julgamento público, tortura e uma execução brutal, como ditavam os precedentes republicanos. Mas Augusto, agora um mestre da imagem, não podia mais permitir-se o luxo da crueldade aberta. Em vez disso, ele convocou Cinna ao seu escritório. Não como juiz, mas como um pai desapontado, ele o confrontou com as provas, o plano detalhado de seu assassinato. Em seguida, Augusto fez um discurso que era, em essência, uma peça de teatro, dirigida apenas a um homem. Você está conspirando contra minha vida, mas não posso puni-lo de outra forma, a não ser com a minha magnanimidade. Já vivi o suficiente. Se eu fosse morto, você se tornaria o novo senhor de Roma. Mas você não consegue sequer administrar sua própria casa. Vá e viva. Concedo-lhe o perdão. O resultado foi devastador. Cinna não apenas foi perdoado, mas promovido a cônsul no ano seguinte. O terror de um assassinato foi substituído pela vergonha de uma dívida. Augusto não eliminou um inimigo. Ele o neutralizou psicologicamente e o transformou em uma prova viva de sua suposta clemência. A clemência, para Augusto, não era virtude, era uma ferramenta de propaganda mais eficaz do que qualquer espada. O controle sobre suas emoções era total. Quando seu neto e herdeiro predileto, Caio César, morreu tragicamente, e logo depois Lúcio César, ele aceitou a perda com uma estoica frieza pública. Ele engoliu o luto, pois sabia que o desespero do princeps era visto como fraqueza do Estado. Ele não podia se dar ao luxo de chorar. Essa disciplina mental era a espinha dorsal de seu poder. No entanto, houve um momento em que essa calma foi abalada, e a dor foi exposta. O desastre de Teutoburgo em 9D. Código foi um choque sistêmico. 3 legiões menos 20.000 homens menos aniquiladas em uma emboscada na floresta germânica, por Armínio e suas tribos. Era uma perda incalculável de recursos, prestígio e, mais importante, de controle. Historiadores relatam que, por meses, Augusto negligenciou o cuidado pessoal, deixando o cabelo e a barba crescerem, e era ouvido batendo a cabeça contra as portas, implorando: Quintílio Varo, devolve-me minhas legiões. Essa fúria, contudo, foi breve e privada. Em público, ele agiu com a velocidade da reação militar e a lentidão da decisão estratégica. Ele não buscou vingança CHU que teria custado mais legiões. Ele aceitou a lição brutal. Ele impôs um limite ao império, consolidando o Reno como fronteira defensiva. O Gelbin, o sangue de Augusto, permitiu-lhe separar a dor da decisão. Ele não deixou que a vingança passional comprometesse a sobrevivência de longo prazo do império. Ele foi o único a enxergar que a estabilidade do sistema valia mais do que o sangue derramado. Sua vida era uma constante negociação entre o que ele queria e o que Roma exigia dele. O verdadeiro teste de um governante não é o quanto ele conquista, mas o que ele deixa intacto. Augusto consolidou o poder não com uma explosão, mas com uma lenta e constante saturação. Nos seus últimos 20 anos de vida, ele não pensou em campanhas audaciosas. Ele pensou em estrutura. Ele se moveu da mentalidade do general para a do arquiteto, assegurando que o edifício imperial fosse a prova de terremotos e a prova de tolos. Sua filosofia tornou-se a personificação do pragmatismo desapaixonado. Ele não governava para a sua época, mas para os séculos. Suas reformas fiscais são um testemunho dessa visão de longo alcance. Ele implementou um censo imperial detalhado, garantindo que cada província fosse tributada de forma justa e eficiente. Isso não apenas encheu o tesouro de Roma, o fiscus, mas minou a capacidade dos governadores locais de enriquecerem ilegalmente, o mal que corroía a república. Ao garantir um fluxo constante de receita, ele garantiu o pagamento regular dos soldados, que era a chave para a paz. O exército, sua criação mais poderosa, foi sua maior preocupação de longo prazo. Augusto não apenas o profissionalizou, ele o institucionalizou. Ele estabeleceu o aéreo militar e tesouro militar, um fundo especial, financiado por impostos sobre heranças e vendas, destinado exclusivamente a pagar recompensas e terras aos veteranos licenciados. Esta medida fria e calculista encerrou o ciclo vicioso de guerras civis. Por um século,
Generais como Mário, Sula e César precisaram prometer terras a seus soldados para garantir sua lealdade pessoal. Quando um general morria ou perdia, seus veteranos ficavam sem pagamento, forçando-os a se juntar ao próximo caudilho que surgisse. Augusto removeu o soldado da dependência do general colocando-o sob a dependência direta do Estado, ou seja, dele mesmo. Ele trocou a lealdade pessoal pela segurança financeira. Outro foco de sua estratégia de longa duração foi a moralidade pública. As leges Iuliae, leis Júlias, sobre casamento e adultério, visavam restaurar os valores republicanos que ele alegava representar. Embora impopulares e frequentemente ineficazes, essas leis serviam a um propósito maior: legitimidade. Ao se apresentar como o restaurador da moral romana, ele reforçava sua imagem de pater patriae, pai da pátria, e distraía a elite de seu controle político absoluto. O Senado estava ocupado debatendo adultério, enquanto Augusto reorganizava as legiões. Por fim, a sucessão foi o ato final de sua gestão de longo prazo. A morte de seus herdeiros naturais forçou-o a um caminho que ele evitava: adotar seu enteado, Tibério. Augusto detestava Tibério, um homem sombrio, reservado e sem o carisma do princeps. Mas Tibério era competente, um general comprovado, e, crucialmente, ele era o único candidato viável que garantia a continuidade sem um golpe de Estado imediato. Augusto não escolheu quem faria o melhor governo, ele escolheu quem faria o menos pior na transição. Ele forçou Tibério a adotar o último neto sobrevivente de Augusto Germânico, garantindo uma linha de sucessão até a próxima geração. Ele estava garantindo que o sistema imperial sobrevivesse a si mesmo, mesmo sob um sucessor não amado. A serenidade de Augusto, contrastada com o caos do mundo que ele herdou, era a prova de que ele havia finalmente dominado o tempo. Ele não improvisava, ele executava planos que haviam sido concebidos décadas antes. Ele não era um rei, era uma fundação. E essa fundação, construída sem pressa e sem explosões, duraria mais de 1000 anos. No dia 19 de agosto do ano 14 depois de Cristo, em Nola, o homem que redefiniu o conceito de governo no ocidente da Itu separa Moror, aos 75 anos, o corpo frágil que todos subestimaram havia sobrevivido a todos os seus rivais mais fortes, a todas as doenças e a todas as conspirações. Em seus momentos finais, a máscara de humildade caiu, revelando o ator consciente de seu papel na história. Ele não ofereceu preces piedosas nem juramentos de lealdade aos deuses. Em vez disso, ele pediu um espelho, arrumou o cabelo ralo e, olhando para os amigos que o rodeavam, citou a conclusão de uma comédia teatral: se representei bem nesta comédia da vida, aplaudi e mandai-me embora contente. Era o reconhecimento lúcido e final. Tudo havia sido uma performance magistral. A devoção à república, a modéstia do princeps, a alegada aversão ao poder absoluto, tudo era parte de um roteiro necessário para pacificar e controlar a alma de Roma. Augusto compreendeu que a tirania aberta gera revolta, mas a tirania disfarçada de ordem gera gratidão. César Augusto não nos legou apenas um império de mármore e estradas pavimentadas. Seu verdadeiro legado foi a arquitetura psicológica do poder duradouro. Ele nos mostrou que o homem comum não anseia pela incerteza da liberdade, mas pela segurança da rotina e pela previsibilidade de um líder. Ele transformou a volátil política romana em uma ciência administrativa. Sua mente, calculista, metódica e infinitamente paciente, criou um sistema político que sobreviveu à incompetência e à loucura. A máquina que ele construiu era tão robusta que pôde suportar a insanidade de Calígula e a megalomania de Nero, perpetuando o poder imperial por centenas de anos. Augusto conseguiu o mais difícil de todos os feitos humanos. Ele controlou o tempo. Ele não tentou apressar o destino, como César ou Antônio. Ele se tornou a inevitabilidade, movendo-se com a lentidão inexorável da geologia. Ele nos ensinou que no grande jogo da história, o vencedor não é o que faz mais barulho, mas o que demonstra a disciplina absoluta de sentar-se, esperar e permitir que o tempo elimine seus inimigos por ele. O poder, para Augusto,
Não era um flash de glória, mas uma maratona de paciência. E ele, o doente e frágil Princeps, venceu a corrida de 41 anos, contra todos os gigantes. O vídeo chegou ao seu fim. Agora você deve comentar e deixar sua avaliação para nós. Compartilhe se gostou do vídeo. Até a próxima!